Oi, meus amores, aqui é Cláudia Aparecida da Silva do canal Consciências Mil. Vamos hoje falar sobre como ajudar os filhos nas tarefas escolares. Vem com a gente! O equilíbrio entre incentivar os estudos e promover a independência pode ser um grande desafio para muitas famílias. Com uma certa frequência, as crianças solicitam ajuda para realizar as tarefas escolares e nem sempre os pais sabem até que ponto devem colaborar para a execução dessas tarefas e dessas atividades, ou quando dizer não. No intuito de promover a autonomia, o que aconselhamos a fazer? Ajudar as crianças em suas atividades escolares de forma que ela se sinta à vontade para perguntar e tirar dúvidas com os pais, porém, os pais não devem se cobrar muito por não saber também. Não é vergonhoso dizer ao filho que também não sabe, porém, se compromete com o filho em pesquisar juntos para aprender sobre o assunto. O que se deve fazer é uma parceria em uma grande jornada de pesquisas em livros didáticos com os seus filhos, como incentivá-los a agir de forma autônoma, pesquisando, sem negligenciar o envolvimento com o estudo dos seus filhos. Você sabia ou já se perguntou qual é a importância da participação da família? Os educadores não negam a importância da família para o pleno desenvolvimento dos estudantes. É muito importante. Em minhas pesquisas, mostro que no desempenho dos alunos melhora quando os pais, tutores ou responsáveis acompanham as suas notas e atividades, apoiam a instituição de ensino, proporcionam um ambiente adequado aos estudos e chamam a atenção de seus filhos. Vou deixar aqui no card um vídeo que fala sobre a dificuldade em aprendizagem, mas o assunto agora é as tarefas escolares dos filhos. Quero aproveitar para te pedir um grande favor. Deixe seu like, se inscreva no canal, ajude a levar este vídeo para mais pessoas que precisam. Isso é muito importante. Alguns dados da pesquisa também mostram que excessos neste acompanhamento podem prejudicar o desenvolvimento dos estudantes, ou seja, dos nossos alunos, nossos filhos. Quando a família supervisiona e ajuda demais nas tarefas escolares, ela impede o desenvolvimento da criança e a construção da autonomia. Além disso, quando os pais realizam as atividades no lugar dos seus filhos, eles se sentem, na verdade, incapazes de fazer. Isso pode impactar negativamente na tarefa, no conteúdo aplicado. Percebi que alunos com alto rendimento e baixo rendimento têm suas origens na casa, pois os pais, tutores, cuidadores, responsáveis por sempre elogiar e falar frases positivas para as crianças, caso contrário, o rendimento da criança cai muito em sala. Pais que projeta seus sonhos em seus filhos pode ajudar, mas na maioria das vezes pode prejudicar. Pais, cuidadores e responsáveis não podem negligenciar a vida escolar dos seus filhos, mas também não devem ser pais narcisistas, onde o controle é total, sem dar a hipótese do aluno a ter autonomia. A criança precisa receber responsabilidade, ter responsabilidade cada vez maiores à medida que se torna capaz de cumprir esses deveres. O papel dos responsáveis é orientar, estabelecer metas
e se colocar à disposição para ajudar a solucionar as dificuldades, desde que isso não signifique assumir as tarefas do professor ou do próprio aluno, da própria criança. Temos muitas maneiras não invasivas de incentivar os nossos filhos. Agora, vou falar minha experiência de mãe. Eu dou autonomia com responsabilidade. Eles têm que entender as consequências do estudo em casa, da importância dos estudos em casa. Estudar é um ato solitário. Estudante é um indivíduo que frequenta uma sala de aula, onde tem acompanhamento do professor e de coleguinhas ou colegas, vendo uma matéria em conjunto. Porém, os pais têm que estar ali como apoio para incentivar e ajudar nas pesquisas, mas não devem ser de maneira nenhuma uma cobrança. Vou dar um exemplo negativo. Eu tive um aluno que pedia para os pais ajudarem. Porém, os pais, quando sentavam com o seu filho para fazer as atividades, via o aluno com dificuldades na matéria. E esses pais perdiam a paciência e falavam palavras negativas ao seu filho, como: "Você é um burro, não vai aprender nunca". Isto foi um caso que tive que trabalhar muito a questão da autoestima, para ajudá-lo a ter a autoconfiança e fazer as atividades com autonomia. Tive que intervir em reuniões com os pais para que isso não acontecesse mais. Estimular a aprendizagem é fundamental. A família pode proporcionar o estímulo adequado ao bom desempenho escolar de várias maneiras. O mais efetivo é o próprio exemplo. Crianças que vê as pessoas que a cercam lendo e estudando algo, na aquisição de novos conhecimentos, pesquisando, ela passa a admirar essas atitudes e a imitar os adultos. Temos que conversar com a criança, falar com ela, estabelecer metas desafiadoras que possam ser cumpridos por elas. Tenha rotina apropriada para a criança e para a família. Além do incentivo, através de palavras, a criança precisa sentir que sua família proporciona um ambiente adequado de amor, carinho, atenção, acolhimento. A realização das tarefas escolares, nossa, vão ser muito boas. Estimule a leitura, estimule a conversação, estimule a criança a resolver problemas simples do dia a dia. Converse sobre os temas abordados em sala de aula, valorize a autonomia da criança. Pergunta como foi o seu dia de aula. Muitas vezes, a necessidade de ajudar pode ser proveniente de uma certa carência ou insegurança, mas estimular a independência e a autonomia é essencial para que a criança se torne um adulto capaz de tomar suas próprias decisões, tomar as suas atitudes sem o aval dos outros. É muito comum que, para estimular a criança estudante a tirar uma nota alta ou estudar mais, os pais façam promessas como presentes ou viagens. Por mais que isso funcione e tenha um efeito imediato, não é muito saudável para o desenvolvimento de uma criança e adolescentes. O que ela tem que entender é a relação do dever cumprido e o conhecimento adquirido, pois elas têm que entender que o conhecimento adquirido, como os estudos, vão lhe proporcionar mais liberdade e mais ganhos, e a prática de criar a ilusão de que para estar motivado para estudos é necessário promessa de uma recompensa. Não deve ser estimulado, porém todos fazem de forma
de recompensa ou troca para eles aprenderem o valor do conhecimento. Estudar é uma necessidade e nem sempre vai haver uma recompensa naquele momento. Na verdade, os benefícios vão muito além dos bens materiais. Eles aparecem em forma de sucesso profissional e competência. O que fazer se a criança não consegue realizar as tarefas escolares? Em primeiro lugar, a família precisa entender o contexto dessa dificuldade. Se a criança mudou de escola recentemente, por exemplo, é possível que ela não tenha aprendido conceitos que interferem no seu rendimento na instituição atual. Neste caso, é importante providenciar ajuda temporária, como um professor particular, até solucionar essas lacunas. Analise ainda se essa dificuldade é pontual, em uma ou duas matérias, ou se vale para todas elas. É muito comum que a criança tenha mais aptidão para determinada área do que para as outras, ou tenha menos afinidade com os métodos de um professor em específico. Tudo isso pode ser solucionado a ajustes. Se esse não é o caso mesmo, assim a criança não consegue realizar as tarefas escolares, o ideal é estabelecer um diálogo com a instituição. Professores e psicopedagogos da escola podem analisar o desempenho da criança em sala para ajudar a identificar possíveis dificuldades de aprendizagem e encaminhá-lo aos profissionais que avaliem essa possibilidade com ferramentas apropriadas. Procure a psicopedagoga da escola. Finalmente, é importante que a família proporcione um bom suporte emocional à criança. Desta forma, ela sentirá que tem um ambiente apoiador, no qual pode expressar suas dificuldades livremente. Essa comunicação fluida contribui para detectar a verdadeira origem do problema e encontrar a melhor solução. Mais um alerta para os pais. Na maioria das vezes, o pedido de auxílio recorrente para as tarefas escolares é desnecessário. As crianças gostam e se sentem seguras com essa ajuda, mas dificilmente precisam de toda essa mobilização. Se os pais permitirem, seus filhos vão utilizar esse recurso durante toda a vida. Afinal, é bastante prático e confortável contar com a segurança oferecida pela família. Eles se equilibram e conseguem continuar a trajetória sozinhos, o que é muito gratificante. Gostou de saber um pouco mais sobre o assunto? Você tem dicas para ajudar seus filhos nas tarefas escolares, sem prejudicar a autonomia deles? Portanto, aqui fica o meu conselho de profissional com mais de 20 anos de sala de aula. Não deixe de apoiar o seu filho, incentive ele, palavras positivas e para ajudar nas matérias escolares. E em reuniões de pais e mestres, compareça você, pais e responsáveis. Caso não consiga aparecer no dia da reunião, entre em contato com os professores para não ficar alheio ao que acontece com o seu filho na escola. Bom, pessoal, hoje falamos da importância das tarefas dos filhos em casa. Ajude e dê autonomia a eles. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, seu like, seu comentário. Se não for inscrito, se inscreva aqui e compartilhe o vídeo para as outras pessoas. Vamos fazer esse vídeo ganhar relevância, pois os estudos dos filhos é o futuro do nosso Brasil. Fiquem com Deus, Consciências Mil, tudo a ver com você. Tchau!